Jerusalém, onde tudo começou. Jerusalém, o início da igreja. Jerusalém, a inauguração da igreja. Jerusalém, a descida do Espírito Santo. Jerusalém, a sede da igreja que estava nascendo. Jerusalém, onde Jesus Cristo ordenou que os seus discípulos, agora apóstolos, ficassem. Jerusalém, o marco inicial. A partir dali, a igreja deveria ganhar o mundo inteiro. Jerusalém, onde em Atos 2 nós vimos o Espírito Santo descendo com uma grande profusão, fazendo uma maravilha indescritível, renovando, descendo com poder, descendo com glória, porque é Deus e Deus tem glória. O Espírito Santo desce para revestir de poder, revestir e capacitar aqueles que seriam os líderes da igreja que estava nascendo. Jerusalém, onde tudo começou. Jerusalém, um modelo a ser seguido. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, sou evangelista da Assembleia de Deus e gostaria de dar as boas-vindas para você. Nós aqui no Ensine Palestra estudamos a nossa revista Lições Bíblicas, que é o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025 e o tema deste trimestre, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves e ele está nos conduzindo por 3 meses. Ele vai nos conduzir pelos meses de julho, agosto e setembro por um desfile de acontecimentos, os primeiros acontecimentos, o primórdio da igreja. Vamos juntos trabalhar do capítulo 1 ao capítulo 15 do livro de Atos nesse trimestre e o pastor José Gonçalves é o nosso guia por esses 3 próximos meses. Bom, vamos nós então à nossa segunda lição. Um trimestre tenro, um trimestre que recém está começando e hoje vamos falar sobre o modelo a ser seguido, a igreja em Jerusalém. O nosso texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. A nossa verdade prática diz assim: a igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 37 ao 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que palavra maravilhosa! Que texto fundamental para nós entendermos o primórdio da igreja. A igreja nasceu muito abençoada.
A igreja nasceu com um sentimento comum, um sentimento de coletividade, um sentimento de agregação, um sentimento de comunhão. É claro que muitos problemas ainda viriam a desfilar pela igreja, mas cada um deles, cada problema foi pontualmente tratado e resolvido pela igreja que estava nascendo. Nós estamos aí com o nosso primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces, uma igreja com fundamento doutrinário. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma igreja relacional e piedosa. Uma igreja com fundamento doutrinário. Quem fundou a doutrina? Quem doutrinou? Os apóstolos, eles estavam ensinando o povo, estavam pregando e na medida que pregavam, evangelizavam. Na medida que evangelizavam, ensinavam. Aliás, o pastor Antônio Gilberto muito sabiamente dizia: a igreja ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. E isso já acontecia lá nos primórdios, lá no tempo dos apóstolos. Qual era o fundamento doutrinário da igreja? Qual era a doutrina da igreja? O que é uma doutrina? Doutrina é uma regra, são algumas regras, é um conjunto de regras, que regem uma sociedade, que regem um grupo, que regem uma comunidade. Qual era a doutrina que regia aquela comunidade que recém estava nascendo? A palavra de Deus. O que fez com que os apóstolos tivessem autonomia e, mais do que isso, autoridade para ensinar? Jesus Cristo. Os apóstolos foram discípulos do Senhor Jesus. Eles ensinavam porque eles aprenderam. Só pode ensinar aquele que aprende. Só pode levantar-se para ensinar aquele que sentou-se para ouvir. E os discípulos ouviram aos pés de Jesus. Ouviram as doutrinas, ouviram as pregações, e Jesus Cristo muitas vezes falava para o povo de uma maneira mais generalizada, mas para os discípulos que estavam com ele, ele falava de uma maneira mais pontual. Ele explicava minuciosamente. E assim Jesus Cristo ia formando aquele clero, ia formando aquele grupo, ia formando aqueles que seriam os gestores da igreja que iria nascer, ali em Atos capítulo 2. O fundamento doutrinário era a palavra de Deus. O fundamento doutrinário era a pessoa de Jesus Cristo. O fundamento que os discípulos receberam para depois tornarem-se apóstolos veio da boca do próprio Senhor Jesus. Aprenderam com palavras, aprenderam com pregações, mas aprenderam muito com a vida de Jesus, porque eles também participavam da vida íntima de Jesus. Eles também participavam da vida de Jesus quando ele não estava em meio às multidões, quando ele não estava com outras pessoas, quando ele estava sozinho. Aprenderam com Jesus o que Jesus falava e o que Jesus ensinava e o que Jesus fazia quando privava da amizade deles. Também foram os discípulos ensinados na oração, porque a oração é fundamental. E muitas vezes Pedro, Tiago e João acompanhavam Jesus para orarem. Jesus orou muito e ensinou que a oração era fundamental. E agora, no nascedouro da igreja, a oração tornava-se ainda mais fundamental. Era algo vital para a igreja. O fundamento doutrinário era a palavra de Deus. E Jesus Cristo fez questão de trazer essa palavra, relembrar essa palavra desde os profetas, desde os tempos veterotestamentários. Jesus Cristo falava, Jesus Cristo repetia, Jesus Cristo ensinava para os seus discípulos que agora estavam passando esse conhecimento para aqueles que estavam ali formando a igreja. Logo que Jesus morreu, logo que Jesus foi pregado à cruz e sucumbiu, porque ele quis morrer, ele quis se entregar, sucumbiu humanamente, mas como Deus, ele não iria morrer. Mas Jesus Cristo, ele, enquanto esteve nesse hiato entre estar aqui na terra e no céu, até ascender ao céu, ali em Atos, no primeiro capítulo, Jesus Cristo também apareceu várias vezes para os discípulos, 11 vezes, conforme nós estudamos na última lição do trimestre anterior. E ele também, nessas aparições, falava, ensinava e soprou em um desses encontros o Espírito Santo sobre os discípulos para que eles tivessem autonomia, tivessem autoridade, tivessem poder, tivessem graça para fundarem a igreja. Agora,
os 11 apóstolos, porque depois viria mais um, eles estavam prontos para gerenciar a igreja. O fundamento doutrinário era a palavra de Deus, e a palavra de Deus eles haviam aprendido com Jesus. É claro que eles também haviam tido uma educação, porque os judeus eles tinham uma educação religiosa muito forte, e isso também foi, com certeza, definidor para que eles tivessem conhecimento para passar para a igreja que estava agora na sua dependência, a igreja que agora estava sendo gerenciada por eles. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram os líderes. Os apóstolos, eles ditavam as regras. Os apóstolos, eles ditavam o que deveria ser feito e o que deveria ser evitado. Os apóstolos estavam na vitrine. Os apóstolos eram o referencial para o povo, o referencial para as pessoas. Os apóstolos eram aqueles que estavam gerenciando. O interessante é que nós, e você deve lembrar que nós também trabalhamos isso no trimestre passado, lá no capítulo 13 do livro de João, quando Jesus Cristo lava os pés a cada um dos seus discípulos, ele mostra com esse ato que os discípulos que se tornariam apóstolos depois não governariam sozinhos ou não seriam mandados por alguém. Eles seriam um corpo governante, eles seriam os governantes da igreja, eles seriam os gestores da igreja, eles se ajudariam mutuamente. Nós vimos a proeminência de Pedro nos momentos iniciais da igreja, mas depois nós vamos ver também Tiago, porque Tiago, irmão de Jesus, ele foi pastor ali em Jerusalém. Tiago teve um papel fundamental no concílio de Jerusalém. Depois nós temos João também, que foi muito usado por Deus. Foi extremamente usado por Deus para levar as palavras das boas novas, levar o ensino da igreja que ora nascia. Depois nós vamos encontrar Paulo, o Saulo que vai transformar-se em Paulo, o Saulo que vai adotar o nome de Paulo, o Saulo, grande perseguidor, que seria, a partir de então, o maior de todos os evangelistas. Muitos outros líderes também passaram pela igreja. Muitos outros também deram a sua contribuição fundamental para a igreja. A igreja, ela é um colegiado. A igreja é plural. A igreja não tem dono. O dono da igreja é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma igreja relacional e piedosa. Relacionamento, comunhão, agregamento, agregação de pessoas, encontro de pessoas, partilhar, compartilhar. A igreja é plural. Igreja não é uma pessoa sozinha, isolada. Igreja são várias pessoas. A igreja se relacionava. Muitas pessoas tinham problemas, tinham dificuldades, eram pobres e eram ajudadas por outras pessoas, que não eram tão mais ricas assim, mas cada um dava um pouco e elas se ajudavam mutuamente. A igreja é isso, é relacionamento. Nós não podemos pensar em uma igreja fechada, em uma igreja que está alheia às dificuldades, alheia aos problemas, alheia a tudo o que acontece lá fora. Não, a igreja, ela está inserida no mundo, ela está inserida na terra, ela está inserida na sua comunidade para fazer a diferença. Relacionamento. Muitas pessoas pensam que a igreja é apenas adoração. A igreja é adoração, o início é adoração. A principal razão de nós entrarmos na igreja, de nós adentrarmos nos templos, é para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que igreja também somos nós. Existe a igreja física, o templo, as quatro paredes, mas também existe a igreja espiritual, que é cada um de nós. E nós devemos, em primeiro lugar, adorar. Mas também nós temos que saber que a igreja é relacionamento. A nossa conversa com os amigos, com os irmãos após o culto, a nossa resenha que nós fazemos com as pessoas depois de terminada a reunião, porque nós não vamos também conversar em meio à reunião, nós não vamos também conversar em meio à adoração, nós não vamos também ficar de conversinha ali na igreja, como muitos infelizmente fazem, alheios ao culto. Não, nós temos momentos para adorar e o momento principal é a adoração, o momento primordial é a adoração, mas depois nós também temos que nos relacionar uns com os outros. Algumas pessoas saem da igreja, saem correndo para casa. São pessoas que talvez tenham compromissos, talvez tenham problemas, talvez tenham dificuldades, talvez precisem cumprir alguns compromissos ainda. Mas como é bom a gente parar, conversar, a gente trocar ideias, a gente cumprimentar, pelo menos cumprimentar.
pelo menos um aperto de mão, pelo menos um sorriso, para que as pessoas também que estejam ali conosco, elas também se sintam acolhidas por nós. Nós devemos acolher os visitantes, nós devemos acolher aqueles que se chegam à nossa igreja, mas nós devemos acolher uns aos outros. Nós devemos nos acolher, nós devemos nos acolher a cada um, porque nós somos igreja, somos o corpo de Cristo. Igreja piedosa, piedade, amorosa. Uma igreja que não seja rancorosa. Uma igreja que as pessoas não virem a cara um para os outros. Uma igreja em que as pessoas elas sintam prazer de estar ali na comunhão dos irmãos. Uma igreja que tenha respeito uns pelos outros, pelas opiniões, porque nós temos uma diversidade de opiniões. É claro que nós queremos a mesma coisa, o mesmo objetivo, a salvação, queremos servir a Deus, mas cada um de nós tem uma opinião, cada um de nós muitas vezes tem alguma expectativa, e nós precisamos também nos conhecer uns aos outros, respeitar uns aos outros, sermos piedosos para as pessoas que estão de fora, mas também para as pessoas que estão de dentro, que estão dentro da igreja. E também, claro, a igreja deve sair das quatro paredes e ir para a rua e ajudar os necessitados e fazer obras sociais. A igreja precisa trabalhar. E o trabalho da igreja ele é muito grande e muito amplo. Então algumas pessoas pensam que a igreja é só social, só serve para servir. Não. Tem que ter um balanceamento, tem que ter um equilíbrio entre ser uma igreja relacional e uma igreja social. Entre ser uma igreja de adoração e uma igreja social. Tem que ter um equilíbrio e esse equilíbrio deve ser buscado. O nosso segundo tópico, ele fala sobre a Santa Ceia e o batismo. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo e a ceia do Senhor. E aqui eu quero me deter um pouquinho. As ordenanças da igreja, as doutrinas da igreja, as doutrinas fundamentais da igreja. Ordenanças nos dá a ideia de um grupo de mandamentos específicos, os quais devem ser repetidos e praticados reiteradas vezes. O batismo e a ceia do Senhor são dois mandamentos, são duas ordenanças deixadas por Jesus para que a igreja relembre duas ocasiões muito especiais do ministério de Cristo na terra. Os nossos irmãos católicos, eles guardam 7 doutrinas fundamentais ou 7 sacramentos. O batismo, a confirmação, o crisma, a eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. Já a igreja evangélica, a igreja protestante, ela guarda apenas 2, o batismo e a Santa Ceia. Bom, o batismo, a morte de Cristo na cruz para salvar a humanidade, é lembrada no ato do batismo. Uma vez que nos declaramos mortos para o mundo, a sepultura onde o corpo de Cristo foi depositado é representada pelas águas batismais, onde estão submersos os pecados e onde nos declaramos mortos para o mundo. Batismo em águas é o início da nossa vida espiritual. O batismo é a nossa declaração pública de compromisso com Jesus. No início da era cristã, o prosélito, aquele que se rendia ao judaísmo com convicção e queria sinceramente seguir a religião judaica, precisava cumprir alguns pré-requisitos: submeter-se à circuncisão, tomar o banho ritual, que é o batismo de hoje, e oferecer sacrifícios. Hoje, aquele que quer professar a Jesus publicamente, quer confessar ao Pai publicamente, quer confessar o Espírito Santo publicamente, ele o faz através do ato do batismo. Eu preciso aqui abrir um parêntese sobre o batismo infantil. Hoje em dia, algumas igrejas cristãs batizam usando o processo de imersão, enquanto outros optam pelo processo de aspersão. Nós, assembleanos, usamos a imersão em águas. De uma forma geral, as igrejas evangélicas não batizam crianças. Os judeus, eles circuncidavam os meninos quando esses completavam seu 8º dia de vida. A igreja católica costuma batizar crianças, pois crê que o batismo apaga o pecado original, que é a herança de Adão para a humanidade. Mas não somente a igreja católica batiza crianças. Os nossos irmãos presbiterianos também batizam crianças, também levando em conta
que as crianças judaicas eram circuncidadas ao 8º dia, então seria o batismo por aspersão para crianças, seria também uma relembrança desse ato. Mas, de novo, nós respeitamos tanto os irmãos católicos quanto os irmãos presbiterianos, mas nós não batizamos criança porque nós discordamos veementemente desse posicionamento. Aliás, o nosso maior exemplo em tudo é Jesus. E Jesus não foi batizado quando criança, ele foi circuncidado. Ele é judeu, foi circuncidado, mas ele fez questão de, na idade adulta, batizar-se. E deixou ser batizado por João Batista. Então, para nós, Jesus Cristo é o maior exemplo de que o batismo, ele deve ser por imersão e deve ser em águas e deve ser na idade adulta, na idade que a pessoa, ela quer, ela declara de livre e espontânea vontade que deseja batizar-se, que deseja declarar sua fé pública, que deseja, então, ser submersa em águas. Essa pessoa, ela em sua idade adulta, com as suas plenas faculdades mentais, ela decide então pelo batismo. Então nós aceitamos apenas o batismo de pessoas adultas, de pessoas que realmente declaram que querem fazer esse batismo, pessoas que estão nas suas faculdades mentais, pessoas que realmente estão mostrando para o mundo que a partir de então elas estão seguindo a Jesus, elas então estão se entregando a Deus. A segunda ordenança que nós temos é a Santa Ceia. A ceia propriamente dita é uma refeição noturna. Naquele tempo, no tempo bíblico, era uma refeição noturna. Era, na verdade, a última refeição do dia feita antes do jantar. No contexto das Escrituras, foi a última refeição de Cristo na companhia de seus discípulos. E por incrível que possa parecer para alguns, esse tema da ceia do Senhor tem sido objeto de polêmicas ao longo do período da igreja. Ao longo de toda a história da igreja, esse assunto tem sido muito debatido de forma acirrada. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a ceia do Senhor é o grande elo entre as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes define assim: ela se constitui no monumento da primeira vinda e na promessa da segunda vinda. Nós temos uma corrente que diz que a chamada transubstanciação acontece quando é feita a ceia. Essa corrente acredita que os elementos pão e vinho, que são usados na Santa Ceia, mudam de substância na hora da consagração. A partir de então, a partir da oração, o pão torna-se a carne do próprio Cristo e o vinho o seu sangue. Haveria então a transformação dos elementos da ceia. O pão, e para a Igreja Católica seria a hóstia, transforma-se no corpo de Cristo. E o vinho transforma-se no sangue de Jesus. Por isso a hóstia, ela deveria ser colocada no céu da boca para desmanchar-se, para que a mesma não fosse mordida para não sangrar o corpo do Senhor. Essa doutrina entende que Jesus está presente fisicamente durante o ato da ceia ou a Eucaristia, segundo a Igreja Católica. Isso se deve às palavras de Jesus Cristo: este é o meu sangue e este é o meu corpo. Sangue referindo-se ao vinho, ao suco de uva, e corpo referindo-se ao pão. O catolicismo então interpreta de modo literal esse texto, ou seja, haveria, grosso modo, e aqui a palavra é forte, mas um canibalismo, algo muito difícil de entender na verdade e impossível de conciliar. A Igreja Presbiteriana, ela tem a ceia como ordenança e sacramento ao mesmo tempo, porém sem um destaque desproporcional do catolicismo. A corrente da consubstanciação acredita que Cristo está presente fisicamente sobre os elementos. Entendem que não no todo, mas em parte, alguns aspectos físicos de Jesus constam no ato da ceia. Em suma, o pão e o vinho não transformam-se no corpo e no sangue de Cristo, mas o Senhor Jesus está presente fisicamente nesse ato. E isso é defendido pela Igreja Luterana, que é consignatária da consubstanciação. Existe também a corrente do memorial. Ela acredita que a ceia é uma lembrança de que Cristo, tudo o que ele fez na cruz do Calvário.
Os elementos da ceia fazem uma representação. O pão simboliza o corpo e o vinho representa o sangue de Cristo. Após a consagração dos elementos, esses dois não sofrem qualquer mutação ou personalização. O pão continua sendo pão, agora representando o corpo de Cristo. O vinho continua sendo vinho, agora representando o sangue de Cristo. Existe unicamente um simbolismo com os dois elementos. Essa é a posição da maioria das igrejas evangélicas, inclusive da Assembleia de Deus da Missão, que é partidária dessa corrente. Então, nós somos partidários da corrente do memorial. A instituição da ceia. A ceia foi instituída por Jesus. Ele a instituiu durante a celebração da Páscoa. A partir de então, a igreja foi convidada a fazer o mesmo rotineiramente. Humanamente, não existe dignidade suficiente para participar da ceia. Somos salvos, aceitos por Deus, tão somente pela sua misericórdia. João Calvino afirmou no século XVI que a nossa dignidade é a nossa consciência da nossa indignidade. Um texto interessante que está em 1 Coríntios, que trata da Santa Ceia, a palavra clássica da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, e lá no versículo 33 diz assim: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Os coríntios não esperavam uns pelos outros. Eles comiam, bebiam individualmente, sem qualquer zelo para com o próximo. Aliás, ali em Corinto existia uma tradição muito interessante, que era a festa ágape, ou festa do amor. Era um grande ambiente onde caberia a todos. Os crentes acorriam ali e participavam de uma grande ceia. Era conhecida como a festa ágape, ou ainda a festa do amor. Também era conhecida como refeição ágape, uma ceia comum, um banquete para comerem, para beberem, uma verdadeira celebração comunitária, onde era pedido que aqueles que tinham em abundância levassem a mais para os que não eram abastados, e para que esses também pudessem comer e não sentirem-se excluídos. Porém, na prática, acontecia justamente o contrário. Alguém levava um pão vistoso, outro um alimento não tão belo, outros não levavam nada, porque não tinham, e ficavam envergonhados. O propósito inicial era que deveria haver uma festa comunitária, uma festa em comunhão, porém quase nunca era assim. O que acontecia na prática era a formação de grupos, ricos com ricos e pobres deixados de lado. Pois bem, durante essa festa, em determinado momento, as pessoas paravam e iam fazer a Santa Ceia, recitando as palavras de Jesus. Porém, a ceia que antecedia a Santa Ceia acabava por contaminar todo o processo final. Havia uma grande hipocrisia, uma falta de amor, festa ágape, festa do amor, mas que não tinha amor, que não tinha empatia uns para com os outros. A liturgia da Santa Ceia estava contaminada pelo excesso reprovável dos grupos exclusivistas, que não se preocupavam com os seus semelhantes. Devido aos abusos humanos de toda a ordem, a Santa Ceia foi separada da chamada Festa do Amor. Então, a partir de então, existiria a Festa do Amor e existiria a Santa Ceia, ambas separadas. Alguns tinham fartura nas suas casas, enquanto outros tinham essa Festa do Amor como uma das únicas oportunidades para comer algo, tamanha sua pobreza. Era a oportunidade de se alimentarem realmente. Era uma ceia de amor, porém alguns não esperavam pelos demais. Por isso que o texto bíblico fala: quando vos reunis, esperai uns pelos outros. Era o que não acontecia ali. Na verdade, ali existia uma glutonaria, um desrespeito quase coletivo. Então chegou inclusive uma ordem para que ambas as ceias não fossem realizadas em conjunto. A chamada Festa do Amor foi abolida pelo Concílio de Cartago, ocorrido em 397 d.C., pois a festa servia mais para o mal do que para o bem. A ceia foi instituída por Jesus, a Santa Ceia foi instituída por Jesus. Ele a instituiu durante a celebração da Páscoa. A partir de então, a igreja foi convidada a fazer o mesmo rotineiramente. Porém, ali em Éfeso, fizeram da maneira errada.
Aqui temos então um relato histórico do que acontecia ali em Corinto, que era extremamente reprovável. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, que é apenas um momento simbólico, não há glutonaria, não há banquete, é apenas a Santa Ceia, apenas dois elementos isolados para que todos possam participar, e é claro que quem deve participar são aqueles que estão em comunhão com a igreja, aqueles que estão na doutrina da igreja, aqueles que estão no padrão doutrinário. Só esses devem participar da Santa Ceia. Em algumas igrejas, claro, não é assim. Em algumas igrejas, qualquer visitante pode participar da ceia, mas aí depende também de como a igreja administra esse processo. Mas o certo é que a ceia do Senhor deve ser um memorial e com muito respeito, com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito ao sagrado. Aliás, o terceiro ponto nos fala exatamente sobre isso. Uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons, uma igreja acolhedora, uma igreja adoradora. A igreja reverente, reverência a Deus, respeitosa a Deus. Uma igreja cheia de dons. É claro que uma igreja cheia de dons, ela não quer dizer que seja uma igreja que está livre de todo mal, que está blindada contra o pecado, não. Ali em Corinto, por exemplo, é uma igreja cheia de dons. Aliás, em Corinto é uma igreja onde tinha todos os dons que estavam repartidos entre as pessoas ali. Mas era uma igreja que tinha promiscuidade, por exemplo. Uma igreja que tinha erros doutrinários. Uma igreja realmente reprovável. Tinha coisas boas e tinha coisas más. Então, uma igreja cheia de dons não quer dizer necessariamente que ela esteja blindada. Mas é preciso que nós busquemos dons com calma, com tranquilidade, com respeito, com zelo, com temor a Deus, para que eles sejam repartidos na igreja. E é claro que nós devemos a reverência a Deus, reverência ao Senhor. Entrarmos no culto com reverência. Termos o sentimento de sagrado, estamos no local sagrado, estamos no local onde nós devemos respeitar, um local onde nós devemos tributar, um local onde nós devemos adorar, um local onde nós devemos nos entregar, um local onde nós devemos trazer o melhor para Deus, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, darmos o melhor para Deus, reverentes, respeitosos. Existe muita irreverência em muitas igrejas, existem muitas coisas que não cabem em um culto. O culto deve ser um culto tranquilo, um culto de amor, um culto onde as pessoas sintam-se bem, um culto onde as pessoas elas realmente tenham vontade de voltar àquela reunião, e não uma reunião apenas com ritos, apenas com coisas que estão inventando, invencionices, coisas que estão querendo injetar, querendo colocar, querendo introduzir nos cultos e não fazem parte da liturgia. A igreja precisa estar reverente, com muito respeito na casa do Senhor. Muitíssimo respeito na casa do Senhor. Nós precisamos pensar sobre isso, meditar sobre isso. Será que nós estamos em uma igreja que realmente reverencia a Deus, que respeita o sagrado, que respeita a liturgia, que respeita a palavra? Será que nós estamos em uma igreja que, ao invés de um culto, faz show? Uma igreja que, ao invés de um culto, faz um movimento de barulho, um movimento de risada, um movimento de pulo, um movimento de dança, um movimento de tantas coisas que não agregam? É claro que tudo guardado as suas proporcionalidades. Não estamos aqui sendo generalistas e não estamos assim aqui também sendo dogmáticos. Precisamos prestar um culto reverente a Deus. Uma igreja acolhedora. A igreja acolhe, a igreja recebe. Nós precisamos receber as pessoas. Nós precisamos acolher as pessoas. Pessoas vindas de todos os lugares, mas ajudar as pessoas a terem a sua vida transformada, a terem a sua vida impactada, a terem a sua vida melhorada, a terem a sua vida impulsionada pelo poder de Deus. Pessoas que venham e sejam transformadas, que saiam de uma outra maneira, que tenham uma nova perspectiva de vida, que tenham alento, que tenham sobre a sua vida uma esperança. Nós devemos trazer esperança para as pessoas, levar esperança para as pessoas que são evangelizadas fora da igreja e trazer esperança para as pessoas que acorrem às igrejas para serem abençoadas, para serem protegidas, para serem guardadas. Enquanto que muitas igrejas não se quer dar, mas se quer receber, se quer tirar, se quer usurpar.
Nós temos uma igreja em que nós devemos dar amor, respeito, carinho e, sobretudo, a palavra de Deus, o alimento sagrado para as pessoas, para que elas realmente queiram estar conosco, para que elas realmente queiram participar do corpo de Cristo conosco. Não queiram só ser apenas visitantes, mas membros ativos do corpo de Cristo. Uma igreja adoradora, primordial, início, beabá, adoração. Nós devemos ser adoradores, cultuadores a Deus. A adoração é o sentido da igreja. A adoração é a existência da igreja. A adoração é o DNA da igreja. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores devem estar nos templos adorando a Deus, trazendo o melhor para Deus, trazendo para Deus seus dons, seus talentos, trazendo para Deus as suas vidas, trazendo para Deus o melhor de si. Uma igreja adoradora, porque nós adoramos aquele que nos salvou. Nós adoramos aquele que nos transformou. Nós adoramos aquele que nos deu uma nova condição de vida. A nossa igreja deve ser assim. A sua igreja é assim? Responda nos comentários. Essa igreja pratica o que nós comentamos aqui hoje? Responda nos comentários. Como você está na sua igreja? Como você se sente na sua igreja? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de ler o seu comentário. Muito obrigado a você, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado a você que curtiu este vídeo, curta este vídeo, se você ainda não fez, faça a sua inscrição no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma, isso vai ajudar, vai impulsionar o nosso trabalho. Então, esperamos você na próxima aula, quando nós continuaremos trabalhando sobre o assunto igreja, aqui no nosso terceiro trimestre. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.